Graça e paz, igreja. Nós estamos felizes, por este dia bonito que Deus nos preparou mais uma vez e pela oportunidade de estar mais uma vez também compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. E nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 15. João 5, capítulo de 1 a 15. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem projetar o texto bíblico. Eu vou fazer a leitura aqui do texto. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Oremos, meus irmãos. Pai Santo, nós te agradecemos por este dia, por esta oportunidade, Senhor. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine para que compreendamos a tua palavra, que é santa, que é perfeita e que tem o poder de transformar a vida, Senhor Deus. É isto que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto conhecido, não é? Eu vou tentar usar aqui o slide, mas se não for possível, não tem problema. A letra é minúscula. Eu coloquei uma fonte bem pequena, mas os irmãos eu creio que conseguem enxergar aí. É uma contextualização que eu faço, lembrando que Jesus, ele sempre estava no seu ministério vindo de um lugar para outro, Ele sempre estava saindo de um lugar, sempre estava chegando de algum lugar. Ele expressa no seu ministério essa característica que é a característica do próprio povo de Israel, E a igreja também,
né, muitas vezes, né, é lembrada de que está numa caminhada, de que está sempre a caminho, né? Nós somos o povo, né, caminhando, um povo do caminho. Essa é uma teologia forte nas Escrituras, não é? A vida é uma vida, a vida cristã é uma vida em que nós estamos sempre avançando, não é? Indo em direção ao nosso alvo. E contra essa perspectiva, né, existe também entre nós, né, nesse mundo caído, essa ideia de fixidez, de estagnação, não é? De reprodução de crenças, de práticas, não é? E é uma espécie de congelamento de realidade que acaba se opondo, não é? Acaba obstaculizando, em certa medida, esse nosso desenvolvimento, essa nossa caminhada. É nesse contexto que Jesus chega aí, nesse chamado tanque de Betesda, não é? Ele chega aí, né, e percebe que nesse lugar, né, havia várias pessoas, como o texto diz, várias pessoas doentes, várias pessoas que esperavam um milagre, né? E elas vão se instalando, vão se fixando, vão ficando nesse lugar aí, depositando nesse lugar as suas expectativas, né, de cura, cada um, obviamente, preocupado com a possibilidade de encontrar ali o seu próprio milagre, né? Cada um pensando em si mesmo e nos seus, né? E Jesus, ao se encontrar com um homem, ele escolhe esse homem, não é? Ele escolhe esse homem. É interessante isso, não é? É significativo. Deus é um Deus que nos escolhe, não é? Ele não fala nada a respeito dos critérios pelos quais ele nos escolhe, mas o fato é um Deus que nos escolhe. E, no entanto, nessa vida de caminhada com Deus, mesmo depois de termos sido escolhidos, nós continuamos fazendo as nossas escolhas, né? É interessante isso. Às vezes enfatiza-se muito que Deus é um Deus que nos escolhe, mas esquecemos também de enfatizar que toda a nossa vida cristã é marcada por nossas escolhas. Nós continuamos sendo seres morais e fazendo escolhas, não é? Todos os dias. E Jesus faz uma pergunta muito simples, né? Aparentemente muito simples ao homem, né? Ele pergunta no verso 5, você quer ser curado? Não é? Você quer ser curado? É uma pergunta pequena, simples, né? Ele poderia simplesmente dizer, sim, Senhor, claro que quero, Senhor. Mas não é isso que ele diz, né? Ele, veja que interessante, ele não consegue simplesmente responder. Isso aqui também não, às vezes não consegue funcionar. Eu acho que é quem está segurando o aparelho, né? Ele está preso nos esquemas que pressupõem o esforço próprio, a própria performance pela qual a cura poderia acontecer. Veja o que diz aí o verso 7. Disse o paralítico,
Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Né? Só que Jesus não perguntou isso a ele, né? Essa não é bem a resposta que ele deveria dar, né, a Jesus. Obviamente, claro, há um contexto, né? O homem não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem estava ali diante dele, não é? E, no entanto, ele, portanto, não é? Melhor dizendo, ele fala aquilo que ele acha que faz sentido para ele, né? Ele talvez tenha achado que Jesus poderia ajudá-los, era uma pessoa que estava ali disposta a colocá-lo ele mais próximo do tanque, talvez, a gente não sabe, o texto não diz, não é? Mas o fato é que o homem, ele expressa, né, o modo como ele via aquela situação que era bastante desvantajosa para ele, né? Aquele era uma situação em que o homem, em que ninguém lhe dava o peixe e nem lhe ensinava a pescar, não é? Era uma situação em que ele estava ali dependendo de si mesmo, mas ele não tinha as condições de ir sozinho, de fazer esse esforço e se colocar lá no tanque, no momento em que as águas eram agitadas. Existem estudos, meus irmãos, a respeito dessa questão, não é? Das águas serem agitadas, algumas interpretações, e o que sabemos de certeza é que várias pessoas que estavam ali com essa perspectiva de ser curado, mas as explicações sobre as razões pelas quais as águas se moviam iam além dessa explicação do povo judeu, né? De que era um anjo do Senhor, de que de fato era uma manifestação divina. Havia outras crenças semelhantes nesse sentido, existem estudos a respeito disso, mas esse não é o nosso ponto. O que nós queremos destacar aqui é que deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui mesmo, para não correr o risco de... Existe... Ah, sim. Ok. Então, veja, existem, gente, milagres de Deus e milagres de homens. O que é que eu quero dizer com isso? Existem coisas que Deus espera que a gente faça, não é? Existem ações que os próprios homens podem realizar, não é? E quando os homens se negam, não é? Perdem o hábito de ajudar o seu próximo, de fazer o bem ao seu próximo, ou de praticar qualquer bem, qualquer virtude, não é? Quando elas acontecem, elas acabam sendo como uma espécie de milagres também, né? Pela raridade com que acontecem, não é? Porque o texto diz que um anjo movia as águas, não é? Então havia a crença de que de fato havia uma ação divina ali, não é? Agora, o texto também diz que aquele homem estava ali há 38 anos. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. 38 anos. Então veja, durante 38 anos, gente, né, nunca teve alguém para colocar aquele homem ali, não é? Na piscina, naquele tanque.
pelo menos ele diz isso, né? Ele diz que que não tinha ninguém que o colocasse lá, e por isso ele continuava paralítico, né? Mas o ponto aqui é justamente perceber a relação das pessoas com aquele homem, né? Durante 38 anos, ninguém nunca teve a iniciativa de tentar colocá-lo dentro do tanque, não é? Então, quando milagres acontecem, milagres de misericórdia acontecem em uma sociedade, né, vinda da parte do próprio homem, isso é um sinal de que essa sociedade está realmente carente, não é, de conhecer esse Deus que é o Deus das misericórdias, o nosso Deus que é misericordioso. Jesus, então, decide realizar, né, como Deus, não como uma pessoa que simplesmente que era uma pessoa totalmente humana, simplesmente que teve compaixão daquele homem, não é? Jesus, como Deus, dá uma ordem a ele: levante-se, pegue sua maca e ande. E o verso 9 diz que no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Ele fez exatamente aquilo que Jesus havia ordenado, não é? E é curioso, porque mesmo não sabendo quem Jesus era até esse ponto, não é? Ele obedece, né? Como se dissesse um homem que me aparece aqui, não é? E eu que já estou aqui há 38 anos, e esse homem fala comigo com essa autoridade, não é? Ele obedece imediatamente, não é? Então, gente, como como a Bíblia nos mostra que Jesus está sempre, né, caminhando, está sempre a caminho e está sempre nos chamando, nos convidando a segui-lo, não é? Então, obviamente, essa caminhada com Cristo, essa decisão de obedecê-lo e de seguir a Cristo, ela encontra resistência, não é? Ela encontra resistência em uma sociedade, não é? Em um ser humano que, por sua condição caída, sua condição de pecador, se coloca muitas vezes contra a ordem de Cristo, contra a vontade de Deus, não é? E isso é algo que acontece também no contexto religioso, não é? Então nós vemos aí, já no verso 10 e 11, a reação dos líderes religiosos a respeito desse milagre que deveria simplesmente gerar alegria, não é? Uma perplexidade boa no coração das pessoas. O verso 10 diz assim: isso aconteceu no sábado. O verso 10 diz: e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca, né? Aqui nós vemos a questão das regras, né, religiosas, em contraposição, em oposição
ao próprio Cristo, não é? Aquilo que Cristo havia feito, não é? Afinal de contas, o homem levantou e pegou a maca porque Jesus mandou, não é? Então o homem responde: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Né? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem então foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então veja, meus irmãos, Jesus age expressando o caráter santo que ele tinha, que é o caráter santo também expresso na lei mosaica, não é? E no entanto, lendo os evangelhos, nós vemos claramente esse confronto, né, entre Jesus e a religião, e a lei que ele mesmo veio cumprir, e não abolir, e cumpriu, não é? Então, alguma coisa há de errada aí, não é? Alguma coisa há de errada. E o erro, obviamente, não pode ser identificado na pessoa de Jesus. O erro está em nós, no homem, no modo como o homem interpreta a vida, interpreta o outro, no modo como o homem pensa poder traduzir, não é, o caráter santo de Deus. Mais tarde, eu já li esse verso, o 14 e o 15, não é? E aí, meus irmãos, nós devemos também fazer uma reflexão, não é? Qual é a regrinha religiosa que seu irmão está quebrando para que você se recuse a ser misericordioso com ele, não é? Quer dizer, a Bíblia, ela nos traz princípios, e esses princípios têm a sua fonte, como eu disse, no caráter de Deus, no caráter santo de Deus. Agora, as regras da nossa vida prática, do ponto de vista ético e religioso, elas devem expressar esses princípios da palavra de Deus, não é? Se existe uma regra religiosa que vai de encontro ao que Jesus mesmo diz, ensina ou faz, é claro que a regra, ela não pode prevalecer. É isso que a Bíblia ensina a gente em diversas passagens, não é? No entanto, ainda hoje existem grupos religiosos, cristãos, e cada um deve examinar a si mesmo, né? Que muitas vezes colocam, não é, determinadas regrinhas, né, acima daquilo que Deus faz e que Deus quer que nós façamos também em relação aos nossos irmãos, em relação ao nosso próximo, em relação àqueles que precisam de nós. Então, nessa passagem, o que nós vemos claramente
é que Jesus é a verdadeira fonte da misericórdia. Eu particularmente, e aí é uma reflexão muito pessoal, eu particularmente nunca entendi porque algumas igrejas evangélicas colocam o nome, né, no templo de Betesda. Eu já fui membro, inclusive, de uma igreja que o nome era Betesda, mas eu não entendia muito porque Jesus, ele é a verdadeira fonte de misericórdia, não é? E é interessante que quando ele cura o homem, ele não diz ao homem para continuar ali no mesmo lugar. Ele diz: levante e ande, não é? Após nós também sermos alcançados pela misericórdia de Deus, também somos convidados a fazer uma caminhada. E essa caminhada, ela deve nos levar ao crescimento, ao desenvolvimento, ao crescimento da nossa ampliação, aprofundamento da nossa consciência do Evangelho, né? A respeito da centralidade de quem é Jesus, né? De quem é realmente a fonte da misericórdia, né? Jesus escolheu aquele homem paralítico para demonstrar que Deus é soberano ao agir com misericórdia, e esta não decorre de nenhum esforço ou performance humana. Veja o que diz alguns versículos que eu separei aí a respeito desse tema. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Paulo diz lá em Romanos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, diz o livro de Lamentações, não é? Então, nós vemos que Deus, o nosso Deus, é um Deus de misericórdia. Ele nos cura, Ele nos perdoa, Ele nos liberta, não é? Mas Ele espera também que façamos o mesmo. Deus é misericordioso conosco, apesar de não merecermos. Jesus espera que o sigamos, e aí o sigamos no exemplo, não é? Jesus espera que o sigamos sendo misericordiosos uns com os outros, né? Ele diz isso lá em Mateus 9:13. E não sei se eu coloquei aqui não coloquei, né? Eu gostaria que o irmão projetasse aí Mateus 9:13. Mateus 9:13, onde nós vemos aí o próprio Jesus falando. Se for possível, eu não sei. Mateus 9:13. Aprendam o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Isso é uma referência aí a uma passagem. Oséias 6 agora, por favor. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos, não é? Então, nós somos chamados a sermos misericordiosos uns com os outros e a compreender o que é principal e o que é secundário na vida cristã, não é? Então,
Essa é a reflexão, meus irmãos, que eu quis compartilhar com vocês hoje. E vou finalizar fazendo uma oração. Senhor Deus, Pai amado, soberano, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu nos enviaste o teu Filho Jesus, que usou de misericórdia conosco, morrendo na cruz, nos dando salvação, e nos chamou, Senhor Deus, para uma caminhada de crescimento, de mergulho na tua palavra, de aprofundamento da consciência do teu evangelho, que nos permite, Senhor Deus, distinguir aquilo que é principal daquilo que é secundário. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos faça uma igreja, um povo cada vez mais misericordioso, cada vez mais disposto a obedecê-lo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.